Olá, aluno, aluna, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Financeira. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, que estou aqui acompanhando cada passo da sua trajetória. Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar os nossos conteúdos. E nessa aula de hoje nós vamos falar de antecipação de títulos, desconto bancário. É isso mesmo, né? Às vezes a gente utiliza esses termos e alguns alunos perguntam, professora, mas aonde que nós utilizamos isso? Por incrível que pareça, nós fazemos muito uso da antecipação de títulos. Quer ver um exemplo? Não sei se você é ou conhece alguém que é CLT, por exemplo, né, que acaba recebendo o 13º salário, né? Eita, coisa boa, 13º salário para quem recebe. Então, algumas empresas, né, acabam fazendo o pagamento se você é CLT. Algumas empresas não, se você é CLT é um direito teu. E aí, algumas empresas acabam tendo convênios com algumas instituições bancárias, né? Na maioria das vezes você recebe por um determinado banco. E aí, o que a instituição bancária ela faz? Ela pode antecipar o recebimento do teu 13º salário. Então, algumas pessoas podem entrar lá no aplicativo lá do banco, né, da instituição e opa, tem como eu antecipar aquele dinheiro que eu receberia lá em novembro ou em dezembro. Vamos imaginar que você queira antecipar o recebimento dele em agosto. Estou com uma dívida, estou precisando comprar uma coisa de emergência, então você pode ir lá e antecipar o recebimento desse dinheiro. Só que quando você antecipa esse recebimento, automaticamente você tem um desconto sobre aquele valor. Vamos imaginar que você fosse receber lá R$ 2.000 de 13º lá no mês de novembro. Olha que coisa boa. Mas você precisou antecipar aquele recebimento para o mês de agosto. Então, a instituição bancária tem uma taxa nominal, tem alguns valores que são aplicados e que quando você antecipa de acordo com a quantidade de dias, ele faz um desconto daquele valor. Então, em vez de você receber esses R$ 2.000, você vai descontar, vai receber um valor menor por conta desse desconto bancário. Tá vendo quanta coisa bacana e quanta coisa legal a gente pode e vai conhecer a partir da nossa disciplina? E esses são conhecimentos que a gente acaba vendo no decorrer do nosso dia a dia. Então agora nós vamos lá para o nosso slide para a gente poder complementar ainda mais esses estudos que envolvem o nosso desconto bancário, tá? Então lá no nosso sistema financeiro, né, nas nossas operações financeiras, né, quando nós estamos trabalhando com empréstimos, a gente precisa, na maioria das vezes, ele acaba gerando um título, né, de crédito, como por exemplo uma nota promissória. Tem muitas empresas ainda, hoje já não é tão comum mais, mas existem sim os boletos, as notas promissórias, como forma de pagamento, de que você tem uma dívida naquele determinado estabelecimento. Então, nós temos diversos títulos hoje que nós podemos antecipar os recebimentos, seja por meio de boletos, cartão de crédito, né? Então, dependendo do tipo de estabelecimento, e se você conhece alguém ou trabalha em algum, talvez você conheça outros títulos que podem ser antecipados os seus recebimentos. Então, voltando aqui para o nosso slide, nós vamos falar em específico do nosso capital de giro, que são aqueles recursos financeiros que as empresas, né, têm e que garantem as condições, né, para que a gente possa ter, para as empresas possam ter suas operações, compra de matéria-prima, estoque de produtos, pagamentos de funcionários. Então, muitas empresas, como forma de levantar esse capital de giro, levantar um dinheiro para suas despesas, elas acabam então fazendo antecipação de títulos. Então, as empresas podem antecipar esses títulos, assim como nós, pessoas físicas, também podemos antecipar alguns recebimentos. Exemplo desse, então, é o nosso 13º salário, tá? Prosseguindo aqui na nossa discussão, ainda falando um pouquinho do capital de giro, só complementando a minha fala, né? Então, uma das formas de ter esse capital de giro é fazer a antecipação, então, dos recebimentos desses títulos, tá? E o que é o desconto bancário, então, né? Então, ele refere-se ao valor resultante da antecipação de um título, tá? E é a quantia que vai ser abatida no valor nominal. Então, veja bem, nós temos o valor nominal, que é o valor do título inteiro. Vamos pegar o exemplo do 13º? R$ 2.000, então, seria o meu valor nominal. É o valor que seria o meu 13º. Só que como eu vou antecipar, eu vou ter um desconto que vai ser subtraído desse valor nominal. E esse valor resgatado, então, vai ser o valor nominal, que é o valor do título, menos o desconto. Então, sempre que tiver um problema em que ele pede para você determinar o valor resgatado daquele título, nós vamos pegar sempre o valor nominal e subtrair do valor
do desconto, né, que a própria instituição acaba fazendo, lembrando que esse desconto, ele está relacionado à quantidade de dias, à taxa de juros, né, que geralmente é taxa nominal. Então, nós temos diversos quesitos aí que a gente precisa se atentar, tá ok? Formulinha, vamos lá? Quando eu estou falando do nosso desconto racional, se eu quero só o valor do desconto, quanto que vai ser descontado daquela antecipação? Então, D, que é o meu desconto racional, vai ser igual ao valor nominal, que é o meu N maiúsculo, vezes o D, que é a minha taxa de juros simples ao dia. Se a taxa de juros simples, se eu preciso trabalhar com taxa equivalente, basta multiplicar ou dividir, vezes N, que é o período da minha antecipação. Então, formulinha para o teu formulário, coloca lá, se eu quero o cálculo do desconto racional de uma antecipação de título, essa vai ser a fórmula que você vai trabalhar. Agora, se eu já quero calcular o valor resgatado, quanto que eu vou resgatar na antecipação daquele título, o valor resgatado vai ser igual ao valor nominal, que é N, vezes 1, menos D, que é a taxa de juros simples ao dia, vezes N, que é a quantidade de dias que você vai estar antecipando. Então, formulinha do valor resgatado é essa que você está vendo, tá? Lembre-se, as antecipações dos títulos ocorrem a poucos dias dos clientes pagarem. Por quê? Porque quanto mais próximo você antecipar um título do vencimento, menor vai ser o desconto. Então, vamos imaginar que você está lá numa empresa e você tem vários boletos, vários títulos e você precisa antecipar o pagamento de algum. Então, você vai primeiro olhar o valor, né, que às vezes está precisando de um determinado valor, mas você também vai olhar qual é o título que está mais próximo do seu vencimento. Porque quanto mais próximo do vencimento, menor vai ser o desconto. Então, mais você consegue receber daquele título, tá? Atente-se a isso. Quer ver um outro exemplo de antecipação de título? Quem é adepto àquele saque mês aniversário do FGTS, que hoje o governo tem liberado para algumas pessoas? Tem muitas instituições bancárias que chegam para você e falam assim, antecipa o recebimento do teu FGTS, que você iria receber no próximo ano ou no próximo. Você pode antecipar, mas quando você antecipa, ele cobra, ele faz um desconto daquele valor, tá? Então, existem várias formas de antecipações de títulos, assim como os boletos, né? Então, quanto mais próximo do vencimento, melhor, porque o desconto vai ser melhor, tá ok? Prosseguindo aqui, só uma curiosidade, isso que é bem interessante, é que a taxa nominal é uma taxa de juros simples, tá? Então, se aparecer aí taxa nominal, vocês vão trabalhar com taxa equivalente de juros simples, que é muito mais fácil a conversão. Olha a nossa situação problema aqui, nós temos que a empresa metalúrgica necessita comprar uma máquina e você, como gerente financeiro, deve garantir a parte da verba da entrada. Então, você vai pagar parte da entrada com antecipação no recebimento de título de baixo porte. Baixo porte são títulos que não têm a incidência do IOF. Às vezes tem aluno que chega para mim e pergunta, professora, mas tem um limite para o valor? Não, é só porque ele não tem a taxa do IOF, né, que são os impostos sobre as operações financeiras. O resto, qualquer valor é baixo porte. Então, nós vamos antecipar o recebimento de um título de R$1.000 e ele vai ser antecipado em 10 dias. 7 dias. A instituição vai cobrar uma taxa nominal de 108% ao semestre e a gente vai apresentar o valor obtido pelo título como parte da compra, como parte da entrada, né, da compra dessa máquina. Então, olha lá. Primeiro que eu tinha uma taxa de 1,08 ao semestre e eu preciso transformar esse 1,08 ao dia. Um semestre é 180 dias, então 1,08 dividido por 180, 0,006. Essa é a taxa unitária que eu vou trabalhar na minha fórmula. Se eu quero a percentual, é só multiplicar por 100, né? 0,6% ao dia. O título é 1.000 e nós vamos antecipar em 7 dias. Formulinha do valor resgatado. Valor resgatado vai ser igual ao valor nominal, que é 1.000, vezes 1, menos a taxa que nós acabamos de encontrar, lembrando que a taxa unitária na fórmula, 0,006, vezes 7, que é a quantidade de dias de antecipação. 0,006 vezes 7, 0,042. 1 menos esse valor, 0,958,
multiplicando por 1.000, nós vamos chegar no valor de R$ 958. Quer dizer que um título que era de R$ 1.000 antecipando 7 dias sobre essa taxa que você acabou de ver, seria então esse valor o seu resgate. Viu que tem um desconto por conta da taxa, né, e por conta dos dias de antecipação. Conforme eu sempre faço nas nossas aulas, tá aí para você as fórmulas que a gente acabou vendo, né? Essa é a fórmula do nosso valor resgatado. Lembrando também que a gente tem aí a fórmula do desconto, que também, se você quiser calcular somente o desconto, também existe essa possibilidade, tá? Então, de uma forma bem geral, eu espero que tenha ficado claro para você como que nós podemos calcular a antecipação de títulos, bem como o desconto bancário, lembrando que aqui nós estamos falando de título de baixo porte, porque não tem a incidência do nosso IOF.